Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento. Devemos, sim, voltar à normalidade. Bolsonaro está querendo justificar que os governadores e o próprio Ministério da Saúde estão errados ao manter o confinamento, que vão gerar uma quantidade absurda de desemprego. Então é uma ameaça e ele joga uma cartada no sentido de que quando tiver o desemprego, que vai ocorrer de qualquer maneira, a responsabilidade não é dele, dos governadores e até do seu ministro da Saúde com sua equipe, que, pela lógica, deveria ser toda demitida, que ele está propondo exatamente o contrário que vem falando todo o Ministério sobre os cuidados com o coronavírus. Me parece muito claro que, como nós estamos no início do pico, relaxamento que se faça agora tem um poder de transmissão de contágio, e aí as pessoas que forem para o trabalho terão uma chance muito maior de se contaminarem reciprocamente e, consequentemente, levar para casa e contaminar as suas famílias, seus filhos, seus pais, seus avós, enfim. É uma situação bastante lamentável. E aí, se acontecer isso, aí sim que o desemprego vai multiplicar por 10 ou 20, que a necessidade, então, se impõe, não é uma quarentena, mas é uma centena ou mais de dias que deverão ser guardados para evitar que a propagação fique incontrolável. Não é à toa a experiência internacional, não é à toa que as autoridades de todos os países estão tomando essas cautelas. Basta olhar aqui para os Estados Unidos e verificar o que está ocorrendo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, está sendo um novo foco de irradiação do coronavírus. E o número de mortes está crescendo aceleradamente e de pessoas afetadas, contaminadas, já passa até as da China. E a China tomou a decisão acertada, está assustando todo o processo e vai então entrar normalmente em produção. Provavelmente o índice de desemprego ali vai ser bastante reduzido. A gente viu na Europa os países que tomaram medidas atrasadas de proteção, como a Itália e a Espanha. Quando acordaram para o problema, o vírus já tinha se alastrado e, embora com população bem inferior à China, o número de mortes, sem dúvida, estará ultrapassando aqueles perdidos lá na China. Outra coisa interessante é o seguinte: o governo, com essa história de ficar brigando com todo mundo, até agora não botou a mão no bolso. Até agora não tomou nenhuma providência de fazer chegar às pessoas e às empresas os recursos que ele vem falando que vai fazer. Ou seja, esse governo está sem tomar a atitude correta de imediatamente já deveria ter providenciado a remessa de recursos pelo cadastro que o governo tem das pessoas de maior qual sai Bolsa Família, mas é um cadastro muitíssimo mais amplo que pega toda a vulnerabilidade na sociedade. E as empresas que precisam ter alguma ajuda nessa passagem, prevendo esse período de isolamento. E aí vem da onde virá o dinheiro, coisa pouco falada, pouco discutida. Eu tenho visto muito pouco na rede, a não ser um ou outro economista que fala e dá alguma proposta. Eu estou vendo essa questão dos recursos. O mundo está gastando aproximadamente quase próximo de 10% do produto interno bruto de ajuda extra pela fase inicial de combate aos problemas econômicos gerados pela crise. Veja aonde o dinheiro vai. Parte do dinheiro vai para o sistema de saúde, que estava desaparelhado para enfrentar uma crise dessa proporção. O Ministério da Saúde aqui no Brasil estima em 410 bilhões os recursos adicionais ao SUS. Não é os recursos do SUS, que já são elevados, mas novos 410 bilhões para atravessar essa crise e para o sistema não entrar em colapso. Que o grande risco
É o colapso do sistema, porque aí você fica sem as armas para enfrentar o bandido. Nós estamos falando de 10% do PIB. O Brasil não está gastando com aquilo que o governo está propondo, nem 2% do PIB. Propondo, porque não botou um tostão ainda para fora do Tesouro Nacional. Então, gente, a proposta é a seguinte: o volume de recursos inicial deveria ser estimado em cerca de 10% do PIB. Como o PIB é de 7 trilhões e 200 bilhões de reais, estariam sendo disponibilizados 720 bilhões de reais para essa fase inicial de combate. Recursos esses que seriam gastos para os trabalhadores, no sentido de complementação de salário, onde as empresas pagam uma parte, o governo paga outra, e talvez haja uma pequena redução do valor do salário, bem sucedida na Alemanha, e que é defendida pelas centrais sindicais. A outra parte viria de empréstimos de socorro às empresas, principalmente micro, pequenas e médias empresas. Precisaria ver a forma de fazer isso, não vou entrar aqui no detalhe, mas existem formas para que esses recursos cheguem lá. E uma terceira é a questão dos trabalhadores. E aí o governo tem os cadastros necessários para fazer a distribuição, e é uma logística já conhecida pelo governo. Então, os recursos que iriam para essas três frentes, da ordem de 720 bilhões de reais, como é que seriam gerados? O Brasil tem uma reserva de dólares, uma reserva internacional, que se encontra parada, aplicada em títulos do Tesouro Americano que não rendem absolutamente nada, zero. Esses 350 bilhões de dólares de reservas representam um valor em reais, na base de R$ 5 por dólar, cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Portanto, bem mais do dobro do que os 720 bilhões que nós estamos falando. Não é que nós vamos vender todas as reservas, mas segundo vários estudos feitos pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, as reservas necessárias não precisariam ultrapassar a 190 bilhões de dólares. Portanto, nós temos praticamente pouco menos da metade que poderia ser usada para isso, e que poderia dar exatamente os 720 bilhões só na venda de reservas. Mas eu não acredito que a gente vá parar por aí. Na realidade, a venda de reservas, ela não se dá instantaneamente, ela vai se dar aos poucos, senão ela cria um colapso na própria economia. Porque quando você põe todos esses dólares, de repente, no mercado, transformando em reais, você cria uma valorização cambial violentíssima. O câmbio de R$5 e vai parar em R$1, R$2, sei lá, uma coisa muito grande, que você invade o mercado de dólar. O que importa é que isso vai aos poucos, cadenciando, medindo os efeitos. E, imediatamente, emissão monetária. Não é emissão de dívida, é emissão de reais. Aquilo que é perfeitamente possível de ser feito para o Tesouro Nacional, você ter esses recursos à disposição para injetar no sistema. E aí o grosso do dinheiro que entraria seria pela emissão monetária. É o que os Estados Unidos está fazendo agora, é o que os Estados Unidos, Japão e China e a Europa fizeram com a crise de 2008, injetaram maciçamente cerca de 10 trilhões de dólares nas economias desses países. Aqui nós estamos falando, talvez, até mais do que esses 10 trilhões de dólares serão gastos mundo afora. Então a proposta é essa: venda das reservas, uma parte das reservas internacionais, a parte que excede a necessidade tecnicamente recomendada pelo próprio Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, e a emissão monetária, que seria a principal fonte de recursos iniciais desse processo de socorro ao combate da pandemia.